paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu desejo que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. No dia de hoje, quero compartilhar com vocês a palavra de Deus no nosso devocional bíblico. E antes de compartilhar, eu quero pedir para você subscrever-se à minha página, inscrever-se na minha página devocional bíblico e também colocar eu gosto e compartilhar com os seus amigos. A palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio 1:17: não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixe intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus. Traga-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Moisés está falando com o povo de Deus no livro de Deuteronômio e falando com juízes, aquelas pessoas que foram colocadas para ajudar a Moisés a resolver os problemas. Mas uma coisa foi tão clara: nenhum presidente, nenhum governador vai governar sozinho. Ele precisa dos três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder judiciário é aquele que dá o balance, porque é aquele que está resolvendo os conflitos do povo, os conflitos locais, nas cidades, nos bairros, nos estados. Então, naquele tempo, Deus falando da lei, que ele queria que os juízes fossem imparciais. Nós temos visto no Brasil a parcialidade. Nós temos visto que a política tomou conta dos meios legais do país. As pessoas estão fazendo justiça conforme a sua ideologia política. Então, não tem justiça conforme a minha ideologia política. A justiça tem que ser feita de acordo com aquilo que é correto, daquilo que é bom para as pessoas. Então nós estamos vendo algo diferente nesses últimos dias na nossa nação. E eu creio mais que nada, meus irmãos e meus amigos, que nós temos que orar por isso e temos também que falar. Nós não podemos ficar com a boca fechada. A voz profética da igreja, ela não pode calar. Nos últimos anos, a igreja do Brasil tem sido uma igreja mística, não uma igreja bíblica. Muitas pessoas têm estado na igreja e tratando a igreja como um comércio para o benefício próprio, para o lucro, a ganância própria. Obviamente que vem o juízo de Deus sobre estes homens e mulheres que têm tratado a obra de Deus como se fosse a empresa deles, o negócio deles, a maneira de ganhar dinheiro e ficar ricos com a palavra de Deus e com o evangelho. Obviamente Deus vai julgar, mas sobre a igreja, ela não pode ser uma igreja calada. A igreja tem que ser uma igreja com uma voz profética para contrarrestar as injustiças do mundo. A igreja tem que falar, a igreja tem que se manifestar. E aqui claramente, não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Então, o que nós temos que fazer? Lutar para que a justiça seja feita a grandes e a pequenos, a pobres e a ricos, a pretos e a brancos. Não importa a cor da pessoa, não importa a posição social, não importa se a pessoa ela tem um poder aquisitivo muito grande, não importa isso. A justiça tem que ser feita. E nós temos visto que não está sendo assim. Então, a justiça está sendo manipulada. Então, é nosso dever, é nossa obrigação levantar a nossa voz. É teu dever, meu irmão, é tua obrigação levantar a voz. Você não deve ficar calado. Você deve falar. Você deve orar. Você deve dizer que a justiça tem que prevalecer. A verdade
tem que prevalecer em contra da mentira, as coisas que são certas em contra do engano e da falsidade, seja ela que feita por quem quer que seja. Você não pode se intimidar. O povo de Deus não pode se intimidar. O povo de Deus tem que ser um povo como o profeta Elias. Ele foi uma voz profética para o rei Acabe e para a rainha Jezabel. Ele foi uma voz profética contra os falsos profetas de Baal e as falsas profetisas de Azera. Ele foi um homem que Deus levantou para contradizer e contrarrestar o dano que essas pessoas estavam fazendo à fé bíblica nos dias do profeta Elias. Ele se levantou. E Deus precisa levantar homens e mulheres verdadeiros, que são profetas e que de verdade não estão buscando os seus interesses pessoais, estão buscando fazer a vontade de Deus. Deus necessita de homens e mulheres que tenham o mesmo espírito do profeta Elias, que profetizaram em contra da maldade da nação. Falaram em contra da maldade do rei e da rainha. Eles não tiveram temor. E eu vou dizer algo, irmãos, um verdadeiro profeta de Deus, ele não se associa com ninguém. O seu sócio é Deus. Ele está comprometido com Deus. A igreja, quando ela se associa com líderes políticos, ela perde a sua força. Por isso eu quero dizer algo bem importante. A igreja deve ser imparcial e deve pedir justiça de uma maneira imparcial. Ela não pode, porque eu sou da direita, eu sou da esquerda. Não, a igreja não é da direita nem da esquerda. A igreja, ela anda de acordo à verdade de Deus, à verdade da Bíblia. Por isso, muitos pastores estão se equivocando, muitos líderes, muitos apóstolos, evangelistas, profetas, porque eles parcializaram a pregação, a mensagem. Você não deve fazer isso. Você deve falar a verdade de acordo à palavra de Deus e não de acordo à cor do seu partido político. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos a ser uma voz profética neste tempo. Em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Te convido a inscrever-se neste canal e a compartilhar este vídeo. Fica na paz do Senhor.